Fala, terceiro B, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Então, o vídeo de hoje é português, dando continuidade aqui à nossa super apostila Aprender Sempre. Pode ser? Então, hoje, conforme o nosso combinado, cada vídeo abrange 2 aulas. Então, hoje é o terceiro vídeo, portanto, as aulas são as 5 e as 6, que começam na apostila Aprender Sempre a partir da página 11. Beleza? Então, beleza. Então, apostila Aprender Sempre, página 11, aula 5. Outras faces. Objetivos da aula: reconhecer no gênero textual romance aspectos, é ótimo, hein? Completa aí, arruma aí, por favor. Aspectos, faltou C aí, aspectos relativos à vida familiar e social à época em que o texto foi escrito. E diferenciar as marcas próprias do texto literário, o jeitão do texto literário, e estabelecer relações entre este, texto literário, e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, todo livro, gente, ele é produto da sua época, né? Se eu escrevo um livro hoje, ele vai refletir o que eu estou vivendo hoje, né? Se eu escrevo os autores que escreveram os livros no século XIX, as histórias deles, os livros deles vão refletir o que eles estavam vivendo lá no século XIX. Então é isso, tá bom? Então a gente vai tentar identificar qual que é a época, o que eles estavam vivendo na época pelo próprio texto. Bem legal, tá bom? Leia o excerto já expliquei para vocês, é um trechinho, né? Se quiser escrever em cima aí. Leia o excerto do texto literário Senhora, de José de Alencar, escritor romântico do século XIX, quase 200 anos atrás, portanto. Senhora, quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Produzira, sempre lembrando, tinha produzido, né? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez, né? Com muito entusiasmo, informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentários malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha sua companhia uma velha parenta, viúva, a dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade, nos eventos sociais aí da vida. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então, na verdade, essa mulher, ela andava junto com a Aurélia quando ela ia nas festas e tudo mais, para que a Aurélia não ficasse mal falada de ir sozinha nas festas, entendeu? Era uma mãe de encomenda, uma mãe contratada para ela, vamos dizer assim, uma babá de adulto, tá? Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Então a Aurélia, ela respeitava essa babá que ela tinha, vamos dizer assim, né? Mas ela fazia questão de ela tomar conta das coisas da vida dela, tá? Como bem entendesse. Constava também que a Aurélia tinha um tutor, tinha um babá masculino, né? Mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, além dessa mulher que tomava conta dela, tinha um homem também. Mas pela personalidade forte da Aurélia, o autor do texto está falando que não adiantava muito não, ela não gostava muito de obedecer aos outros, tá? Beleza. Para refletir, após a leitura desse excerto, na verdade, completo, arruma aí, por favor, analise com o professor as peculiaridades desta obra e do valor estético literário, sendo esta obra, né, da qual a gente acabou de ler um trechinho, sendo esta obra precursora do realismo no Brasil. Quem introduziu o realismo no Brasil foi esta obra aqui. A seguir, identifique aspectos da realidade percebidos no texto. Arruma aí, por favor. Percebidos, coloca um assim aí, no texto, de forma crítica e objetiva, os quais promovem o distanciamento dessa obra do movimento romântico. Então, muita calma nessa hora. O que está falando aqui é o seguinte, que esta obra aqui, da qual a gente acabou de ler um trecho,
ela já está deixando de ser romântica, aquela coisa viajandona. Ela faz parte do realismo, que é um tipo de literatura mais pé no chão. Então, o que ele está falando aqui, ó, é para você, nessas 3 linhas aqui, identificar nesse trecho que a gente acabou de ler, aspectos da realidade mesmo, de verdade, sabe? Que aconteceu na época. Coisas pé no chão, que são tratadas aqui no texto. Se você quiser, você pode ir até o Google e pesquisar lá. Características do realismo. Características do realismo. Vai aparecer um monte de coisa lá, lógico. Daí você vai ver quais as características do realismo. Pode colocar lá no Google. Movimento realista no Brasil. Ou realismo no Brasil. Tudo tendo a ver com a literatura, claro. Movimento literário do realismo. Realismo. Daí procura lá as características. E daí as características do realismo que se encaixarem nesse trechinho que a gente leu, você pode colocar nessas 3 linhas. Escolhe umas 3 características que vai dar certo, porque são 3 linhas. Tá bom? 2. Depois da análise e discussão acerca do texto, responda às perguntas a seguir. Como a sociedade é descrita pelo autor? Aqui é o seguinte também, gente. Dá para você usar. Vai no Google de novo, coloca lá. Senhora, de José de Alencar. É o título do livro e o nome do autor. Senhora, de José de Alencar. Vão aparecer vários resumos. Então você entra em um desses resumos do Senhora, do José de Alencar, e vê lá onde é que está falando como que era a sociedade na época em que o livro foi escrito. Vai ter lá, gente, tranquilo. Daí você pega o trechinho onde se fala da sociedade, como ela era na época desse livro aí, do Senhora, do José de Alencar, e escreve nessas 3 linhas aí. Como era a sociedade na época em que esse livro foi escrito. Senhora, do José de Alencar. Tá bom? B de bola. Como a personagem Aurélia se coloca no papel de transgressora, aqui está falando que a Aurélia ela era meio desobediente. Transgressora quer dizer desobediente. Por que se diz que ela é transgressora? Por que se diz que ela é desobediente? Vai lá na internet também, se você não conseguir, e vê lá... Se você entrar, pesquisar sobre o livro Senhora, vai aparecer falando da Aurélia, lógico, ela que é a senhora do título, né? Então, veja lá onde é que está falando da personalidade dela, e você copia aqui, nessas 3 linhas da B de bola, quais são os traços da personalidade da Aurélia que mostram pra gente que ela é transgressora, que ela é desobediente, que ela não se encaixa nas regras da época, tá bom? Beleza. C. A condição feminina, à época em que o livro foi escrito, se apresenta do mesmo modo na atualidade? O que mudou, se é que mudou, com relação ao comportamento da mulher naquela época e hoje? Né? Será que mudou? Ou será que ficou a mesma coisa? Você que vai decidir. Você que vai pesquisar e vai dizer para mim nessas 3 linhas o que mudou, se é que mudou, com relação ao tratamento da sociedade para com as mulheres, tá? Página 13, D de dado. Identifique e descreva as personagens dos excertos dos romances lidos, sendo Iracema, estudado na aula anterior, que a gente leu, né? E agora Senhora, ambos os livros, né? Os 2 livros do mesmo autor, do escritor José de Alencar, que atribui à literatura nacional temas que caracterizam o país à época. Então, vai na internet de novo e tenta achar um lugar onde esteja comparando os 2, o Iracema, o livro Iracema e o livro Senhora. Vai ter, gente. Claro que vai ter. Sabe? Uma comparação. Vê se você consegue achar uma comparação entre Iracema e Senhora. Daí o que você achar bem legal dessa comparação, você vai escrever nessas 4 linhas aqui. Tá bom? Hora da pesquisa. Estudantes, nas próximas aulas serão abordados aspectos relativos às semelhanças e diferenças entre os gêneros textuais, romance e conto. Dessa forma, acesse o link indicado e faça uma leitura atenta do conto Adão e Eva, de Machado de Assis, que nós vamos ler agora. Faça anotações acerca de situações do texto que lhe chamarem a atenção, bem como sobre os tipos de discurso, a forma de caracterização das personagens, como que elas são apresentadas para a gente, a extensão do enredo, se é um texto curto, longo, mais ou menos, as formas de demarcação de tempo, como que o autor passa essa questão do tempo para a gente, e espaços,
e as diferenças quanto a contextos sociais e históricos em que foram escritos, né? A época em que os textos foram escritos, a estrutura dos textos, o jeitão deles, a linguagem que eles usam e o objetivo, para que eles servem, o objetivo de cada um deles. Essa leitura será de fundamental importância para o desenvolvimento da própria aula. Da próxima aula. Tá. Aula 6. Quem conta um conto, né, aumenta um ponto. Objetivos da aula: reconhecer os elementos básicos da narrativa literária do gênero textual conto e analisar em conto os mecanismos linguísticos utilizados na sua construção. Tá. Leia o fragmento do conto Adão e Eva, extraído da obra Várias Histórias, de Machado de Assis. Vamos ler. Adão e Eva. Uma senhora de engenho na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, convive é a mesma coisa que convidado, tá? Grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Ô, seu curiosão. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva. Lógico, né? Um joga a culpa no outro. Menos o Juiz de Fora, que não dizia nada. O Juiz de Fora, além de ser o nome de uma cidade, era uma profissão que existia na época. Juiz de Fora, né? Era um juiz, o nome já diz, né? Um juiz que ele trabalhava na cidade, mas adivinha, ele não é da cidade. E Frei Bento Carmelita, que é interrogado pela dona da casa, Dona Leonor, ele respondeu isso aqui: eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, ele tocava muito bem, não menos que na teologia. Ele era tão bom padre quanto músico. Consultado, o Juiz de Fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas, que é a mesma coisa que coisas, não está errado, é assim mesmo, antigamente era coisas, né? Porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. O primeiro livro, o Pentateuco, penta significa 5. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, dos quais o primeiríssimo é o Gênesis, que é onde se conta, a palavra Gênesis significa início. Portanto, é onde se conta a criação do mundo, de todos os animais e, claro, dos seres humanos, tá? Daí, o Juiz de Fora está falando aqui que o Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, que ele é apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que não deveria estar na Bíblia, mas está, tá bom? Espanto geral, riso do carmelita, que conhecia o Juiz de Fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade. Piedoso, no caso, que é a mesma coisa que religioso, tá? Então, quando o Juiz de Fora falou isso, o Frei, né, o padre Frei, cadê? Padre, né? Quando o Juiz de Fora falou isso, o padre deu risada, porque conhecendo o Juiz de Fora, ele sabia que o cara estava brincando, que o cara estava fazendo uma piadinha, tá? Porque ele era muito piedoso, muito religioso. E sabia que era também jovial e inventivo. Jovial gosta de fazer piada. E até amigo da pulha. Que susto, levei um susto aqui. Uma vez que fosse curial e delicada. Nas coisas graves, era gravíssimo. Então, amigo da pulha gostava de fazer brincadeira, amigo das palhaçadas, entendeu? Mas é que também está falando que se fosse um assunto sério, ele também ficava bem sério, tá? Frei Bento. É um frei, não é padre. Frei é quase a mesma coisa que padre, gente. Só que o padre ele vive na paróquia, celebra a missa e tal. O frei ele fica confinado lá no convento, tá? Frei Bento, disse-lhe Dona Leonor: faça calar o senhor Veloso. Não faço calar, acudiu o frade, que é a mesma coisa que frei, porque sei que de sua boca há de sair tudo com boa significação. Mas a Escritura, ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. Deixemos em paz a Escritura, interrompeu o carmelita, que é a mesma coisa que frei e frade. Os carmelitas são um tipo de freis, tá? Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros. Seja o Tinhoso. Tinhoso é o diabo, tá, gente? Foi o Tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu no pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra.
a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo, porque tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra, e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais, sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que matam, como a cicuta. Cicuta é um tipo de veneno, tá? Que até diz a anedota, diz a lenda que o filósofo Sócrates, quando quis se matar, depois vocês confirmam aí essa história com o Pedrão, de filosofia, ele toma esse veneno aqui, cicuta, tá bom? As ervas que matam, como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E, tendo tinhoso cavado abismos e cavernas da terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do mar. E aqui não está falando, mas daí no sexto dia, né, de acordo com a narrativa bíblica do Gênesis, no sexto dia é que nós, seres humanos, fomos criados. E no sétimo dia, como todo mundo bem sabe, Deus descansou. Joia. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. Tá bom? Falta falar do sexto e do sétimo. O sexto é mais alguma coisa e no sétimo dia Deus descansou. Eu não lembro o que Deus fez no sexto dia, mas enfim. Só olhar na Bíblia e ver. 2. Após a leitura do texto, responda às questões a seguir. A. Que elemento promove conflito do conto Adão e Eva? Qual elemento caracteriza a intertextualidade no texto? O que gera... Porque, gente, se for só para contar uma história em que não aconteça nada assim de intrigante ou de perturbador, nem adianta contar a história. Tem que ter uma coisa que chame a atenção. Então, qual que é isso? Em literatura é chamado de conflito. O conflito em literatura é aquilo que tira os personagens da história da sua zona de conforto e faz com que eles façam alguma coisa que no final do livro, do filme, da série, vai transformar a vida dele. Então, qual que é esse conflito presente aqui nesse conto do Adão e Eva que a gente leu? Tá? Então, são duas coisas que você vai ter que responder nessas três linhas aí. Qual que é o conflito do conto Adão e Eva? Né? O que é o evento motivador desse texto aqui? Por que começou essa história do Adão e Eva? Né? Por que eles estavam falando de Adão e Eva? Tem um motivo, só volta a ler o texto de novo, ou volta o vídeo e me ouve lendo o texto de novo, vocês vão ver que tem um motivo para eles estarem falando de Adão e Eva. Tem uma discussãozinha lá, né? Um jogando a culpa no outro e tal, vê lá para você ver. Esse é o elemento que promove o conflito, tá? Sempre lembrando que conflito, no caso, que não é briga nem nada, é só uma coisa que mexe com os personagens, fazendo eles saírem do lugar onde eles estão, para que a história aconteça, todo mundo se emocione, e ao final da história, esses personagens estejam diferentes do que eles estavam no começo, eles estejam transformados, tá bom? Eu estou olhando aqui, estou vendo o relógio, daqui a pouco tem aula, qualquer coisa eu pauso aqui o vídeo e depois eu volto, tá? Beleza. Qual elemento caracteriza a intertextualidade no texto? Deixa eu explicar isso aqui. O que é intertextualidade? É quando um texto fala do outro. Então nós temos aqui um texto, que é esse conto aqui, falando de outro texto. Qual que é? Sobre qual livro que eles estão comentando aqui, né? Sobre o título do conto já diz, né, gente? Mas esses personagens aqui do título do conto, em qual livro que eles apareceram em primeiro lugar, é mencionado aqui e eu falei também, tá? Isso que é intertextualidade. Quando um texto fala de outro texto, intertextualidade. Quando um livro fala de outro livro, uma história fala de outra história. Tá bom? Joia. B de bola. No trecho a seguir, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. O termo em destaque denota qual sentido? Resumindo, nessas três linhas aí eu não vou falar, porque senão eu vou contar a resposta. Nessas três linhas aí você vai colocar o significado dessa palavra em negrito aí, insigne. Vai no dicionário, ou físico, na internet, coloca insigne, vê qual que é o significado de insigne e coloca nessas três linhas, tá bom?
C. Identifique e retire do texto um trecho que faz referência à ideia de tempo. Não precisa desse ponto de interrogação no final, é porque não está perguntando, está mandando você fazer alguma coisa. Então, dá um pinguinho de corretivo nesse ponto final aí e coloca na frente ou em cima do corretivo, daí no caso, 2 pontos. Daí sim, ó. Identifique e retire do texto um trecho que faz referência à ideia de tempo, 2 pontos. Tá bom? Apaga o ponto de interrogação e coloca 2 pontos. Beleza? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai voltar no texto que a gente acabou de ler, vai achar um trecho que faça referência à ideia de tempo, da passagem de tempo. Vai achar nesse texto que a gente acabou de ler um pedaço que fale sobre o tempo. Daí você vai copiar esse pedaço nessas 3 linhas aqui da C. Como você está copiando uma coisa que não é você que inventou, você que criou, você é obrigado a colocar esse trecho que você vai copiar, que fala sobre a questão do tempo, que faz referência à ideia de tempo. Você vai colocar todo o trecho que você vai copiar aqui nessas 3 linhas da C entre aspas, beleza? Porque não é você que está falando, você está só copiando. Então tem que colocar o trecho inteiro entre aspas, beleza? Beleza, né? Eu vou dar só uma pausinha aqui, gente, daqui a pouco eu volto de novo, que eu vou resolver um negócio aqui.